apóstolo Richard Guerra. E o subtítulo é Um Alerta para o Jovem do Século XXI. Então, vivemos numa época que nós sabemos que é muito difícil nós vivemos como homens e mulheres cristãos na Terra, porque tudo é relativo. Nós vamos falar sobre esses ismos aí. Alguns de vocês já ouviram ou não, chama o sincretismo, o relativismo, o mundanismo e vários outros ismos que nós temos na nossa vida. E nós somos todos os dias confrontados com isso. E você querendo ou não, eu vou falar mais à frente sobre a cosmovisão que cada um de nós temos, mesmo sem saber que temos. Então acredita que todos os caminhos, nós acreditamos que todos os caminhos levam a Deus. Muitas pessoas, não, eu posso frequentar determinado ambiente onde tem uma religião, entre aspas, que esse aqui vai me levar a Deus. Então, muitas pessoas pensam que todos os caminhos levam a Deus. Cada um cria seus próprios deuses, conceitos e a própria moral para o ser humano. E alguns jovens procuram se conformar e preencher um vazio existente por intermédio de conceitos filosóficos, os chamados ismos que eu falei, que é o relativismo, o sincretismo religioso, o pluralismo. De tantos os ismos que nós temos, eu citei aqui 6, que é o relativismo, o pluralismo, o sincretismo, o paganismo, o dualismo e o ateísmo. Desses 6 aqui, isso é só uma fração mínima, mas eu vou me ater mais nesses 3 aqui, que está no seu lado esquerdo, vendo aí, aqui o vídeo, o slide. Está nesses 3 aqui, nós vamos falar sobre o relativismo, o pluralismo e o sincretismo, que vocês até sabem o que é, mas não por esse nome aqui. Amém? E o texto básico que nós vamos ler se encontra em Romanos 12, 2. Quem tiver sua Bíblia, quem quiser acompanhar. Romanos 12, e o verso 2. Vamos ler o verso 1. A gente pega os dois. Romanos 12, verso 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Segura essa palavra, racional. Aí o 2: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá no início do verso 2 diz o que? Não sedes conformados com este mundo. Por isso o tema: desconformar-se. Então já entenderam qual é o ser que não é ser desconformado? O que é ser desconformado é não estar no molde, nos moldes desse mundo. Então nós vamos explorar o que significa viver uma vida moderna e destacar, e o que podemos destacar no mundo manter a nossa fé em Cristo, porque nós temos alguns questionamentos na vida, e as pessoas também nos questionam sobre isso, principalmente quando nós estamos iniciando a nossa fé, quando nós estamos no colégio, quando nós estamos na faculdade, e nós vamos ser confrontados. Eu já fui confrontado. Aí as perguntas básicas são: será que sabemos defender a nossa fé cristã? Qual embasamento temos para dizer que a palavra de Deus é verdadeira? Você já parou para pensar se alguém quer lhe perguntar sobre a sua fé? Você já parou para perguntar assim: se alguém chegar para você e dizer assim, me diga qual é o embasamento para você me falar que a palavra de
estava falando com um amigo meu, um cara muito inteligente, analista de sistema, ele católico, e eu falo lendo a minha Bíblia, no intervalo, lendo o livro, e você conversa com ele, e você falar que aquela palavra verdadeira, e que a igreja ao qual ele fazia parte tinha alguns livros na Bíblia agora tem mais 7 livros, e aqueles livros eram livros apócrifos. O que é livro apócrifo? São livros que não são inspirados por Deus. E ele pegou assim e indagou e disse: e quem é que me afirma que não são esses 66 livros aí que são apócrifos? Você pode me dizer? Você está dizendo para mim que são aqueles 7, mas me prove que são os 66 inspirados e não os meus 7 lá. Pô, desse jeito. E aí, como é que você vai ficar nessa hora? Que você for perguntar desse jeito? Você vai ficar só dizendo assim: não, são 66 porque eu tenho fé. Isso não é resposta para isso, não. Não, são 66 porque foi Deus que escreveu. Aqui está a palavra. Não, isso vai ser por homens. Então são esses embasamentos que nós temos na vida, que nós temos que estar preparados para quando vier esse enfrentamento, nós estamos aptos para responder a cada um deles. As dificuldades e desafios que sermos verdadeiros homens e mulheres de Deus do mundo. É isso que nós temos que entender, esses desafios, e entender o que significa esse nome, esse conceito chamado mundo. Aí quando nós pegamos esse conceito, nós abrimos nossa Bíblia lá em João 15, no verso 18 até o 20, que diz o quê? Olha só, eu destaquei aqui em amarelo, nesses 3 versículos, a palavra mundo aparece 5 vezes. Em João 15, 18 a 20, até a parte A, no verso 20. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Isso é João falando, João relatando as palavras de Jesus Cristo. Olha só, se o mundo os odeia, por que não pode primeiro odiar alguém? A Jesus. Isso é Jesus falando. Você tem que entender. Isso quem é que está falando aí? Não é João, quem está falando é Jesus Cristo. João somente escreveu as palavras que Cristo estava dizendo. Então ele disse: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Jesus está dizendo: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse do mundo. Então ele está dizendo: olha, vocês não pertencem ao mundo, porque se vocês pertencessem a esse mundo, eles os amariam. Mas como vocês não fazem parte desse mundo, ele nos odeia, porque também me odiaram. E ele discorre: todavia vocês não são do mundo. Opa, peraí, eu não sou do mundo. Aí ele vai dizer: porque eu os tirei do mundo. Aí Jesus disse: me tirou do mundo. E eu estou aonde? Eu estou no mundo, não? Você está no mundo. Você está aqui hoje. Então como é que Jesus disse que nos tirou do mundo? Isso é outra indagação. Aí lembre-se, que a palavra que eu lhe disse: nenhum escravo é para o seu senhor. Se me perseguirem, também perseguirão vocês. Então vocês fiquem despreocupados. E se perseguirem a Jesus Cristo, e vocês estão querendo caminhar com Jesus Cristo, também vocês vão ser perseguidos. É fato. Não estou querendo assustar ninguém, né? Porque tem que estar preparado para esses intempéries da vida. É não fazer parte do mundo traz desafios para os seguidores de Cristo, é verdade? Não fazer parte desse mundo traz desafios. Vamos retirar do mundo por Jesus, por isso o mundo nos odeia. É esse o resumo daquele texto. E nós temos que ver o conceito do termo mundo
da seguinte forma: o termo mundo em grego quer dizer cosmos. Ele tem que trazer três referências, e nós podemos extrair três